A paz do Senhor Jesus, meus amados, como é que vocês estão? Esperamos que bem. Bem, nós estamos aqui, né, dando continuidade ao estudo Panorama Bíblico, né? E hoje nós vamos ter o título A Questão da Fé. Mas antes eu gostaria que você, meu amado, minha amada, se inscrevessem no nosso canal, desse um like e ative o sininho para que o YouTube reconheça esse trabalho, que é trabalho de Deus, como relevante, tá bom? Então, vamos orar. Te convido a orar comigo, amém? Pai, em nome de Jesus te louvo e te agradeço por estes momentos preciosos na tua presença. O teu Espírito Santo, Senhor, venha Deus, amado Deus maravilhoso, está juntinho conosco, Senhor, para que possamos, Senhor, aprender, Senhor, a Tua palavra poderosa, Senhor, no nome de Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Eu quero iniciar, meus amados, esta aula fazendo uma pergunta para você. O que é fé? O que é a fé? Bem, a fé, é claro que é acreditar em algo que você não vê, né? Querido, nós vemos que a sociedade em que nós vivemos, né, aonde há uma grande maioria, ela precisa estar vendo para poder exercer a sua fé. Mas, queridos, a maior definição do que é a fé é dita pelo Espírito Santo. Sim, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, sem fé, nós não podemos nos relacionar com Deus e nem nos aproximar de Deus. 1 João, capítulo 4 e verso 12 vai dizer assim a palavra do Senhor: Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Que coisa linda! Agora, se não crermos que Deus existe, como nós vamos nos aproximar dele, né? Bem, a própria Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11, verso 6, bem assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou presenteador dos que o buscam. Então, se alguém não nos falar de Jesus, a respeito de Jesus, como é que nós vamos crer? Não é verdade? Então, vamos lá para Romanos, capítulo 10, e verso 14 a seguir. Vamos ver o que diz a palavra? Amém? Diz assim: Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, né? Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Meus amados, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Então, eu ouço a palavra de Deus e posso exercer a minha fé, então, né? Porque eu não vou poder exercer a minha fé a partir do nada, né? Quando então eu ouço a palavra de Deus e pratico o que eu ouvi, isto se chama fé operante, que provoca o mundo espiritual, que traz à existência as coisas que como se já se fosse, né? Veja bem, querido, o que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 7 e verso 24. Vamos ler? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha, pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Olha só, querido, querida, em nossa caminhada cristã, nós temos lutas, é claro, mas o que nós devemos fazer é perseverar, é olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Como diz a palavra do Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina em Hebreus 12:1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, fixando os olhos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. Que coisa linda! Queridos, Paulo, no seu ministério, é claro que ele passou por muitas lutas, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ver, né, as aflições de Paulo, tudo que ele passou. Porém, ele deu exemplo. Ele guardou o quê? A fé. E nós vamos encontrar no trecho da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 6 a seguir, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Jesus é lindo, Jesus intercedeu por nós. Que coisa maravilhosa! João, capítulo 17, verso 20, diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer
em mim glória. Nós, sim, somos nós. Então nós somos bem-aventurados, pois cremos antes de ver. Cremos e não vimos. Aleluia. Então, vamos ao livro do Evangelho segundo João, que diz assim no capítulo 20, no verso 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, querido, querida, existe na palavra de Deus uma galeria de heróis da fé, né? Que estão expostos ali. E nós podemos ver na carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu gostaria que você fosse lá e olhasse e lesse o livro de Hebreus, capítulo 11, e notasse ali quantos heróis. E você sabe que você também é um herói na fé, né? Deus te abençoe. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.